Hebreus 11, verso 11 em diante. Vou só conferir aqui. Eu vou fazer só um pouquinho. Vou me ajeitar aqui. Tem que ser assim mesmo. Tem que dar rest aqui, bem em cima de mim. Aqui. Eu tenho que mudar o modelo aqui. Hebreus 11, verso 11 em diante. Vamos lá? Hebreus 11, a palavra de Deus diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, todavia, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo a sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, de maneira metafórica, o recobrou. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Depois nós continuamos para frente. Muito bem. Um texto belíssimo que, entre outras coisas, a gente vai lá no finalzinho do capítulo 10, só para a gente não perder o foco, né, no verso 35, aliás, o verso 32, sustentaram grande luta, sofrimento, foram expostos a espetáculo, quanto de reprovação e tribulação, tornando-vos participantes das pessoas que também participaram disso. Eles aceitaram com alegria o espólio dos bens, tendo ciência de possuir um patrimônio superior. Então, há um desafio aqui deles não abandonarem a confiança, mesmo em meio a circunstâncias de restrição e até de risco da própria vida. Ele diz, então, se retroceder, Deus não se compraz em nós, mas no verso 39, nós não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diante disso, ele então está trazendo uma palavra a irmãos que estão entristecidos, irmãos que estão desgastados, irmãos que estão pensando por quais razões eles deveriam continuar pelo caminho do cristianismo. Irmãos que estão tentados a abandonar o cristianismo e a voltar para o judaísmo. Por conta disso, a prova era muito grande, a reprovação pública era muito grande. Nada muito diferente de qualquer semelhança, não é mera coincidência. E, por conta disso, eles precisavam de um fundamento sólido. Eles precisavam não só de reânimo, mas eles precisavam de um fundamento sólido para continuarem nesse caminho celestial. Por conta disso, eu gostaria de trabalhar com vocês dimensões da cidadania celestial. Dimensões da cidadania celestial, eu vou apresentar duas, que é exatamente, entre outros argumentos, essas duas dimensões foram apresentadas pelo autor aos Hebreus como um bom fundamento para que as pessoas continuem naquele caminho e não desistam do cristianismo e tentem voltar ao judaísmo. Ele já deu diversas razões que nós já vimos lá atrás, né, nos 10 primeiros capítulos, mas nesse caso em questão, ele faz uma lista das pessoas, das quais nós já vimos sobre Abel, onde ele se lançou diante de Deus. Nós vimos de Enoque, aquele que andava com Deus, e nós vimos de Noé, aquele que, num certo sentido, serviu a Deus. Então, por conta disso, uma certa divisão didática
se encontra no culto, na ética e no serviço. Nós já vimos os detalhes disso às vezes anteriores. Além de mencionar esses personagens, ele menciona então Abraão, que tem particular importância para o povo de Deus. Eu dei essa importância na semana passada, mas entre outras coisas ele gasta um tempo em Abraão, dizendo que Abraão obedeceu, olhando para frente e descartando aquilo que estava atrás. Um pouquinho disso a gente ainda vai encontrar de resquício na continuidade do argumento. Ele diz também olhar para frente descartando o presente, mas olhar para frente descartando o menor, prestando atenção no maior. Se Abraão não tivesse isso, prestando atenção nessa pátria superior, assim como Moisés e tantos outros, eles não teriam as condições necessárias para reagir de maneira correta diante daquela tremenda tribulação a que eles se encontravam. Tribulação essa que a Escritura demonstra, antes da vinda de Cristo, ela vai se apertar cada vez mais contra os cristãos. A tal ponto que o próprio Jesus Cristo menciona que se não fosse abreviado aqueles dias, até mesmo os da fé seriam enganados. Então, de fato, Deus sabe que nós temos limites. Deus sabe que nós corremos riscos. Deus sabe que nós não temos em nós mesmos todos os elementos necessários para reagir a qualquer tipo de intensidade de provocação, de reprovação, de pessoas que lançam sobre os cristãos acusações, desde o próprio Jesus Cristo foi assim, morreu por acusações falsas. E pessoas pagaram para acusarem Jesus Cristo falsamente. Assim como o primeiro mártir, pessoas pagaram para poder acusá-lo falsamente. E assim, se foi com Cristo e se foi com outros mártires, não será diferente com os cristãos. Isso certamente deve aumentar à medida que a vinda de Cristo se aproxima. Por conta disso, ele lança mais alguns argumentos demonstrando essas dimensões da cidadania celestial. Diante disso, nós nos encontramos no texto agora em tela, eu vou tentar demonstrar o que essa dimensão faz inicialmente no coração de cada um de nós. Olha que interessante. Um famoso pregador, expressando essa dimensão da cidadania celestial, quando a sua esposa morre, ele manda uma carta, um lembrete para um amigo, com as seguintes palavras, anunciando a morte da sua esposa. Eu tenho uma das melhores notícias para dar. Não é piada, não, é coisa séria mesmo. Eu tenho uma das melhores notícias para dar. Uma pessoa amada por você completou o combate dela. Ela recebeu uma resposta para as orações dela e a alegria eterna habita nela. Minha querida esposa, a fonte do meu melhor conforto terreno por 20 anos, partiu nessa terça-feira. Veja que interessante. Um jeito completamente diferente de perceber quando a morte se estabelece e demonstra o fim de cada um de nós, o fim terreno. Ou ainda, alguém disse isso, eu acho correto, onde os crentes se cumprimentando, dizem assim, se tudo der certo, nos vemos amanhã. E se der mais certo ainda, nos vemos na glória. Será que a gente tem essa dimensão para expressar nessas palavras as coisas que acontecem na nossa vida? Por conta disso, a primeira dimensão apresentada para que esses efeitos se façam percebidos na nossa história é a confiança nas promessas. Diz aí no verso 11 do capítulo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Na verdade, ela confiou em quem havia feito a promessa. Eles receberam, naquele momento, uma promessa de uma geração e uma descendência inumerável. Todavia, quando todos eles morreram, inclusive Isaac e Jacó, no máximo que eles tinham naquele momento, eram filhos e netos. Onde é que está aquela descendência inumerável como a areia do mar, se terrenamente, quando morreram, eles só tinham filhos e netos? Isso é tão forte que no verso 13 do capítulo 11, diz assim, eles não receberam as coisas prometidas. Pelo menos a gente pode dizer que eles não receberam plenamente.
Mas esse é o ponto. A razão da sua fé era porque eles acreditavam, independentemente do cumprimento histórico da promessa naquele momento, eles acreditavam no caráter de Deus, em quem fez essa promessa. Isso é tão forte no texto que é a questão da promessa. No verso 9 aparece terra da promessa, no verso 9 aparece herdeiros com ele da mesma promessa, no verso 11 aparece no finalzinho, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. No verso 13 diz, todos morreram sem ter obtido as promessas. O assunto aqui, a que ele está se referindo nessa dimensão da cidadania celestial, são as promessas de Deus. Mesmo eles sem receber as promessas, eles ainda assim morreram crendo por causa de quem fez a promessa. Então, não havia tanta preocupação do cumprimento histórico, mas sim a preocupação da validação de quem está falando aquilo que está dizendo. Pela fé, então, Sara teve por fiel quem fez essa promessa. Confiar ou não nas promessas de Deus, que nós cantamos hoje à noite, vai depender literalmente de como eu e você enxergamos o caráter de Deus. Isso é tão grande que no Salmo 73, diante de tremendas tribulações, que ele diz, a cada manhã sou afligido e cada manhã castigado, isso só vai mudar de maneira definitiva no coração do salmista, quando ele diz, até que entrei no santuário e atinei com o fim que tu, Senhor, os põe, porque tu os pões em lugares escorregadios. E ele começa a mudar a percepção que ele tinha sobre os ímpios, que andam sadios, fazem aquilo que bem entendem, quando ele parou de olhar para as circunstâncias e começou a olhar para o caráter de Deus e viu que as conclusões e percepções que ele tinha ao mundo ao seu redor eram percepções e conclusões de uma mula, de uma pessoa embrutecida, como ele mesmo diz, de alguém que errou de longe. As circunstâncias não eram reais, como ele achava que elas eram, onde os ímpios faziam o que queriam e aqui era terra de ninguém. Quando ele olha para Deus, ele vê que a coisa é bem diferente. Então, o que muda no coração das pessoas em relação às nossas percepções do mundo, não é o mundo, mas é quem governa o mundo. Essa questão de caráter é tão importante, que teve um cidadão, é uma história real, eu acho que eu contei isso já faz tempo, mas teve um cidadão, história real, nas minhas andanças por aí, que ele literalmente vai ter um problema, eu não sei o nome da caminhonete, não sei se era F1000, alguma coisa assim. Eu sei que ele pega e ele leva a sua caminhonete eu vou chamar de caminhonete, tá? Era alguma coisa assim. Ele leva a caminhonete na concessionária. Uma pessoa de chapelão, simples, tranquilo, chega lá e pergunta, olha, minha caminhonete tem um problema assim, assim, assado. Quanto é que custa para poder arrumar? O cara, por alto, disse, você vai gastar mais ou menos tanto. E o cara diz, e quanto é que custa para... Vocês têm um motor novo para essa caminhonete? Eu disse, temos. Quanto tempo demora para colocar? Não, se deixar aqui agora, nós colocamos até o final do dia, está pronto. Ah, então pode colocar para mim um motor novo. Virou as costas e foi embora. Nossa, que coisa mais estranha. O vendedor foi lá, o mecânico, e perguntou, viu, tem um camarada aqui que o cara não falou nada, não se apresentou, não disse quem era. Ele simplesmente colocou a caminhonete aqui e foi embora, disse que era para trocar o motor da caminhonete. Pensa um negócio como esse. E aí, o que eu faço? O gerente diz assim, era um camarada assim, assim, assado, e começou a dar descrição e falou, faz agora, porque eu sei quem ele é. Fizeram a caminhonete sem assinar nada. Fizeram lá, trocaram o motor da caminhonete, ele voltou e, tá pronta a minha caminhonete? Tá. Quanto que custou? Tanto. Ele abre um saquinho que estava cheio de dinheiro, pegou a caminhonete e foi embora. Obviamente, ele fez isso porque ele desfrutava de bom gozo do seu bom nome. Essa é a diferença entre um bom perfume e um bom nome. Eu gosto de usar esse texto de Eclesiastes. Se puder aumentar só um pouquinho para mim aqui. De Eclesiastes, que faz a diferença entre o perfume, um bom perfume e um bom nome. Um perfume, meus irmãos, qualquer pessoa compra, que tenha dinheiro. Mesmo um mau caráter pode andar perfumado. Todavia, um bom nome se constrói com o tempo. Um bom nome, em tese, não se compra. Um bom nome vem à luz de muitas ações e reações durante o tempo.
De tal maneira que mesmo uma pessoa de mau caráter pode andar cheirosa, mas uma pessoa de mau caráter não consegue ter um bom nome. Por isso a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que um bom perfume. Porque isso mostra o que existe. Deus tem isso. Deus goza desse bom nome. Deus tem esse caráter. Portanto, olhar para o caráter de Deus é ficar absolutamente tranquilo em relação àquilo que Ele prometeu. Por isso a Bíblia diz no verso 16 que Deus não se envergonha destas pessoas. De quem? De quem aspira a uma pátria celestial. De quem é que Deus não tem vergonha? Daqueles que buscam uma nova cidade, daqueles que confiam nele, daqueles que professam publicamente a despeito da perseguição, que são peregrinos, daqueles que saúdam, ainda que de longe, as promessas de Deus. Não viram a concretização das promessas, mas saudaram de longe. Sabiam que aquelas promessas iriam se concretizar. Tinham a absoluta segurança que mesmo eles não experimentando na sua carne plenamente o que Deus havia prometido diretamente para eles, eles estavam tranquilos, porque se Deus falou, vai acontecer. Então, a Bíblia diz que destes que confiam, destes que professam, destes que obedecem, destes que aspiram a um novo lugar, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Pois aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aqueles que me negam diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Por isso a importância, se você não fez a sua pública profissão de fé, pública. Ah, mas eu acredito em Deus. Fale publicamente. Eu tenho dificuldade quando alguém diz, ser membro da igreja não é tão necessário. A única coisa que está pedindo para alguém ser membro da igreja é vir publicamente e dizer, eu amo Jesus Cristo e sou pecador. Qual é a dificuldade de fazer isso? Quem não fala porque tem reservas em relação a Deus. Não fala publicamente é porque certamente tem coisas que não quer falar sobre o Senhor Deus. Porque se não tiver reservas, ele pode falar isso onde quer que seja, sem nenhuma dificuldade de todas as implicações que estas coisas podem trazê-lo. A tal ponto que foram queimar um dos pré-reformadores, e o camarada mesmo disse, ele já na pilha da fogueira, o camarada foi por trás dele, com medo de ofendê-lo, com vergonha de colocar fogo olhando para ele. Ele diz, não, por que você está indo aí por trás? Me dá aí a tocha. E ele mesmo colocou fogo na frente das pessoas. Ele não tem medo das implicações da sua fé, ainda que seja pública. Professar publicamente, eu já disse, é fazer como Tiago, por exemplo, meio-irmão de Jesus Cristo, que foi acusado publicamente pela sua fé. E quando passam a palavra a ele, o acusador estava lá, ele se defende, Tiago, de todas as suas acusações, e o camarada que o acusou ficou tão impressionado da defesa que Tiago publicamente faz da sua própria fé, sabendo que aquilo levaria para a morte, que ele se arrepende de tê-lo acusado, tira as suas acusações e ele mesmo abraça a fé pelo qual levou Tiago publicamente diante de seus acusadores. E aquele que levou Tiago para ser morto, morre junto com Tiago. Porque quem crê em Deus professa publicamente a sua fé e não tem medo das implicações públicas que eventualmente isso possa trazer a quem assim o fizer. Do mesmo jeito que, então, Deus não tem vergonha de ser identificado como seu Deus. Também no início, Jesus Cristo não tem dificuldade destes a quem ele santifica de ser identificado publicamente como seus irmãos. Deus, o Pai, o nosso Deus, Jesus, também Deus, o nosso irmão. Por quê? Porque aspiramos, desejamos, almejamos, professamos, tudo que fazemos de maneira absolutamente pública. Certamente essa é uma dimensão celestial da nossa cidadania. Precisamos ter esse discernimento sobre um mundo invisível, já que Deus nós não conseguimos ver, mas precisamos aprender a tomar decisões da nossa vida de acordo com aquilo que vemos pela fé. A Bíblia fala várias vezes disso. Moisés perseverou porque ele viu aquele que é invisível. Diz a Bíblia que Paulo, mencionando que nós não atentamos nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem,
porque aquelas que se veem são temporárias, mas aquelas que não se veem são eternas. Nós aprendemos que, eventualmente, se nós não tivermos essa dimensão espiritual de enxergarmos o invisível, corremos o risco, está lá em Deuteronômio, e essa é uma das partes, ou uma das maneiras com que nós enxergamos as psicopatologias. Eu vou dizer no livro do Daniel Berg, eu devo fazer parte aí da equipe que vai traduzir, devo revisar a tradução, deve sair sobre esquizofrenia, um abacaxi do tamanho do dia inteiro, deve sair agora no segundo semestre, lançado tanto em inglês quanto em português. Fica aí o gostinho, aproveita e leia, mas esse material o pessoal está descobrindo, Daniel Berg agora. Vai participar de um congresso no Palavra da Vida, chamado pelo Jário Cáceres. Vai participar do congresso da ABCB, isso, lá em Águas de Lindóia. Agora que o pessoal está descobrindo Daniel Berg, os argumentos são muito fortes. Na verdade, se nós não prestarmos atenção e andarmos como quem vê o que é invisível, a própria Bíblia diz assim, presta atenção, Deus te ferirá com loucura, com cegueira e perturbação de espírito. Seria apalpando a meio-dia, como um cego que apalpa nas trevas, e você não vai prosperar, será oprimido, roubado todos os teus dias, sem que ninguém lhe salve. Olha que interessante. Como fruto disso, de todos os dias ser oprimido e quebrantado, como o Salmo 73 de Asaf, todo dia e cada manhã, te enlouquecerias pelo que vires os teus olhos. Uma das explicações desse termo loucura é justamente aquilo que os nossos olhos veem de opressão todos os dias, porque nós clamamos por um Redentor e nós temos limite na nossa capacidade de enxergar a maldade sendo aplicada todos os dias. Por isso que um médico sofre tanto, aqueles que são médicos presentes. Por isso que um policial sofre tanto, daqueles que são policiais presentes. Por isso que aqueles que fazem parte do exército sofrem tanto quando têm que lidar com as mazelas humanas. Não são só nas tragédias como da Síria e tantas outras da Croácia, mas há tantas tragédias dos dia a dia, a ponto de nós dizermos um ao outro, desliga a televisão porque parece que está saindo sangue da TV. Aquilo ali machuca a nossa alma. Nós temos limite na capacidade de absorção daquilo que acontece ao nosso redor. Quando nós vemos as mazelas multiplicando-se diariamente e sem que ninguém faça e tenha poder para fazer absolutamente alguma coisa para reverter essas mazelas diárias, diz o texto que a gente ficaria louco. Dependendo de para onde olhamos, vamos abraçar cada vez mais ou a loucura ou a fé em Deus. Só tem esses dois caminhos. Se você abraça a fé em Deus, Deus está te livrando de um caminho de loucura. Se você se afasta de uma fé em Deus, você vai abraçar cada vez mais, até que vai chegar um ponto em que as pessoas vão chamar você de louco. Sabe por que tem muita gente que desiste da fé? Porque olha mais para as promessas e olha menos para o prometedor. Eu não sei qual é o nome de quem faz promessa. Como é que é o nome? Eu tentei achar na minha cabeça, não consegui achar. Quem faz promessa é o quê? O prometedor, né? Não sei. Prometeus? Não, é o prometedor. O cara prometeu alguma coisa. Eu não sei o nome, não. Quem que faz? Hã? Comissário? Promissário. Vixe, que nome difícil esse, né? Por isso que eu não achei. Isso é muito difícil. Só o Daniel mesmo para achar esse nome. É o promissário. Lembra de promissório. O cara está devendo alguma coisa. Deve ser alguma coisa nesse sentido aí, né? Olhe para quem prometeu e menos para o que ele prometeu. Porque se você olhar para quem prometeu, qualquer coisa que ele prometeu para nós está bom. Porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é luz. Tudo que vem de Deus é verdadeiro. Tudo que vem de Deus é justo. Tudo que vem de Deus está certo. Então, se ele falou, está falado. Uma dimensão da cidadania celestial é olharmos mais para o caráter de Deus e menos para o conteúdo de Deus. A segunda e última coisa é que uma dimensão da cidadania celestial também se manifesta não só na confiança nas promessas, mas na aprovação na provação. Vou repetir, na aprovação na provação. Um cidadão celestial, diz no verso 17, né, que de toda a menção que ele está fazendo, ele diz aqui no verso 17, deixa eu abrir aqui, isso, pela fé Abraão, quando posto à prova, só isso.
De tudo que ele falou até agora, ele vai demonstrar que Abraão foi posto à prova. Mas não pense, eu sei que tem gente que fala, a gente não pode interpretar completamente esse texto de maneira existencial. Eu sei disso. Mas eu também não posso deixar a interpretação existencial de lado. Existencial é que fala a nossa existência, sim, né? Tem gente que fala que isso aqui é só para Abraão. Não é só para Abraão, porque ele está falando para a gente que vai morrer. Então, ele está utilizando o exemplo de Abraão para dar sustentação para aqueles que vão morrer fazerem a mesma coisa que Abraão fez, em circunstâncias diferentes, mas em opressões que são muito semelhantes. Então, um cidadão celestial nessa terra será provado. Se você é um cidadão celestial, nós somos, na verdade, irmãos, por enquanto, cidadão de dois mundos. Cidadãos da terra e cidadãos dos céus. É por isso que tem um livro lá de Agostinho, né, que fala exatamente desses dois mundos. Cidadão da terra e cidadão dos céus. Se somos cidadãos dos céus, seremos provados, obrigatoriamente. Provados e aprovados, mas provados. Deus tem vários encontros com Abraão, olha que interessante. No primeiro, Deus chama Abraão à fé, como ele obedeceu, e nós vimos isso na semana passada. No segundo e terceiro, Deus fortalece de Abraão a sua fé. No quarto encontro, Deus recompensa a Abraão pela sua fé. E no quinto encontro, que é o caso, Deus testa Abraão em sua fé. Chamado à fé, fortalecido na fé, recompensado pela fé e testado em sua fé. Esse mesmo caminho de Abraão é o mesmo caminho nosso. Seremos e fomos chamados à fé, fortalecidos na fé, recompensados por ela, mas certamente seremos testados na nossa fé. Toda fé precisa passar por provação. Ela precisa passar por tribulações. Eu falo isso com muita angústia. Assim, com muita cautela, é melhor. Deus, João Geraldo, capítulo 7, verso 2. Deus está mais preocupado com a nossa saúde espiritual do que com o nosso bem-estar. O que o mundo está dizendo aqui é exatamente o contrário. Deus, vou repetir, está mais preocupado com a nossa saúde espiritual do que com o nosso bem-estar. Se for preciso, assim como nós fazemos em relação aos nossos filhos e a quem amamos, nós impomos determinado sofrimento para que haja a salubridade na sua saúde. Tipo uma bezetacil que o cidadão toma para ele ficar bom, mas se não tomar uma bezetacil ele vai ficar pior ainda. Você já tomou bezetacil 1200? Mas sem xilocaína, como a galera coloca hoje aí, né, Gabriel? Aí tá fácil, né? Xilocaína, toma até duas, dá um em cada lado assim, vamos embora. Não, aquilo ali, meu amigo, bezetacil 1200. Quando a penicilina, não sei se você sabe, foi descoberta na história, criou-se para a galera poder ter coragem de tomar um ambiente tão falso em relação a ela, que as pessoas acreditavam mesmo que quem tomasse aquilo ganharia uma vida a mais. Lógico, o cara está tomando bezetacil para ir para a guerra, tem que ser isso mesmo, meu amigo, você vai morrer. Não, mas toma bezetacil que você vai viver de novo. Era isso que tinha no Improl, porque senão ninguém tomava bezetacil, porque doía muito, irmão. Aí vinha aquelas imagens da galera tomando aquelas injeções, né? Aquilo ali não era brincadeira, não. Vamos lá, que você vai ser? Você está aprontando? Vou levar para você tomar bezetacil. Meu irmão ficou ruim. Num certo momento, eu não sei o que era, o sangue dele se transformava em água, sei lá, alguma coisa do gênero, eu não sei falar assim, não. Eu sei que ele ficou ruim. 38 anos atrás, eu descobri que eu tenho 40 anos, menos anos ainda, né? Que eu sou mais novo ainda. Um monte de ano atrás lá, meu irmão teve que tomar, durante mais ou menos 10 dias, 2 bezetacils 1200 por dia. Era o que se tinha, uma de manhã e uma no final do dia. Se você chegasse no quarto dia e dissesse quem eram seus pais, na perspectiva do meu irmão, não tinha quem convencesse de que os pais o amavam. Se você perguntasse para meus pais, na perspectiva dele, o que estava acontecendo, meu irmão, não tinha quem convencesse de que só faz isso quem ama. Porque vê o sofrimento tão grande que o filho vai ter, e é levado pelo próprio pai, pela própria mãe. Quem tem pai e mãe, eu lembro da Raíssa, nem foi bezetacil, né, filha? A Raíssa não vai lembrar, é pequenininha. Aí a gente não faz isso não, tá, gente? Faz logo lá no hospital, é melhor.
a gente foi levar para furar a orelha. E aí leva na farmácia, não furaram no hospital. E aí quando a gente volta, foi uma martelada, assim, eu falei, até eu tomei um susto, assim, meu Deus do céu. Ela chora, eu falei, não, é só normal. Beleza, né? E vai chorando, e chora, e fui trabalhar. E o dia inteiro, aí chorando, a minha Luzinete me liga, bicho, aconteceu alguma coisa? Aí você não para de chorar. Eu falei, então, voltei, saí do trabalho correndo, pegamos a Raíssa e voltamos na farmácia. O cara olhou e falou, desculpa que dobrou aqui a parte da orelha, e na hora de bateu e ficou dobrado, e por estar machucando. Aí ele teve que tirar e dar outro Eu falei, não, nunca mais, quer saber? Se eu tiver outro filho menina, quando você tiver 18 anos, você fura sua orelha. Eu não quero participar mais disso, não. Rapaz, você vê a Raíssa e a gente chorava, filha, ela chorava de um lado e a gente pedindo perdão de outro. Porque fazer o filho chorar dói demais. Fazer outra pessoa sofrer, e a gente sabe que, sei lá, aquilo é bom, uma orelha furada, né? Estou só amenizando. Se uma orelha furada doeu, tomar uma bezetacil dói mais ainda. E matar o próprio filho. Entendeu? Eu fico imaginando, diz a Bíblia que Deus, quando vai provar Abraão, ele diz assim, me entrega a vida de Isaque, seu filho, aquele a quem tu amas. Pensa na provação que Abraão passou. É semelhante àquele camarada, isso é provação, que vai na geladeira e tem um bolo de chocolate com cenoura, e ele olha para aquele bolo e não come nenhum pedaço. Tem que ser homem para olhar para aquele bolo lá e não comer, porque eu olhei e tinha o bolo grande. Fui estudar, quando eu voltei, o bolo só tinha pequenininho. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o bolo? Deixa eu comer um pedaço desse bolo, porque senão eu vou ficar sem nada. Porque abrir a geladeira, olhar aquele bolo e não comer, é muita provação, meu amigo. Não é fácil determinadas provações, que a Bíblia diz, nós aprendemos hoje de manhã, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Você é um cidadão celestial, Deus vai ter que te provar, e a mim também, eu estou falando para nós. E a gente tem que pedir, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que diante da provação, eu sou fraco para saber qual vai ser a minha reação. Pode ser que eu não reaja como eu deveria reagir. E Deus está dizendo isso através do autor aos Hebreus para essas pessoas, que muitas delas estão próximas da morte. A fé precisa de confirmação, a fé precisa de depuração. O propósito de Deus é o fortalecimento e a confirmação, quando Ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro, e mesmo apurado por fogo, ele está dizendo que, se necessário, passemos por várias provações para que o valor da nossa fé, uma vez confirmado, se tem fé dentro do nosso coração, Deus vai precisar confirmar. Como? Com fogo. Por isso, Pedro diz, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vocês, Deus vai mandar provações a cada um de nós. Por quê? Porque é o fogo quem depura aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se somos cidadãos celestiais, não entraremos na cidade celestial de maneira imatura. Enquanto estivermos aqui, Deus trabalhará no nosso coração, nos preparando como Ele fez com Cristo, para cada vez mais amadurecermos, não ao ponto final, mas ao ponto de entendermos como as coisas celestiais funcionam. Andar pela fé. Andar enxergando o invisível. Paulo diz, olha que interessante, se alguma coisa eu tenho, na presença de Deus eu perdoo cada um de vocês, para que Satanás não alcance vantagem na nossa relação. Então, para Paulo, que enxerga as hostes celestiais, para Paulo que vê o mundo invisível, para Paulo que entende que nas hostes celestiais existem os anjos caídos que não querem o nosso bem, que se puder levam a gente quanto pior, melhor. Estes anjos, Paulo diz, que se na relação dele com a igreja houve alguma coisa que arranhou, vamos tirar este arranhamento de lado, porque senão Satanás trabalha neste arranhamento, no estranhamento entre nós, no mundo cinza, nas palavras dúbias, nas coisas não resolvidas, naquele dia que a gente não tem força para orar, não tem coragem para orar, as nossas relações se tornaram sem sabor, como um almoço quando a gente faz quando está gripado, não sente gosto de nada. A gente vai no automático. Paulo, enxergando o mundo invisível, ele diz, por causa desse mundo invisível, vamos tratar nós aqui, porque senão esse mundo invisível vai ter vantagem nas nossas relações.
Quantos de nós tomamos ações, se diz que enxergamos o mundo invisível, e isso se reverte nas nossas ações, para que nas nossas relações tenhamos cada vez mais salubridade. Por quê? Porque Deus vai testar a fé dos cidadãos celestiais, para que ela seja apurada, para que ela seja confirmada, para que ela seja recompensada. Veja que interessante, em resposta ao amor divino, amamos ao divino. Além disso, Gênesis, depois de dizer isso, mostra que é uma prova de renúncia. Ele tinha que renunciar, não é seu filho. Ele tinha que renunciar, não é seu único filho. Ele tinha que renunciar a quem ele amava. Porque quando a gente não gosta, sabe aquele negócio quando você pega um sorvete? E aí você pede, igual eu. Geralmente, quando a gente vai tomar sorvete, eu deixo a Raíssa pedir, deixo o Augusto pedir, deixo a Luzinete pedir, e eu experimento dos 3 primeiro para ver qual que eu vou pedir. E, normalmente, depois de experimentar os 3, eu peço um que eu não gosto. Nossa, velho, como é que eu consigo fazer isso? E aí, quando você não gosta, sabe que aquele negócio que você é ruim de compartilhar, porque você gosta, você toma até o sorvete meio olhando de canto para ninguém pedir um pedacinho, e aí, quando o camarada que você sabe que é assim, ele experimenta e diz, viu, quer um pedaço? Falei, vai estar ruim esse negócio aí, né? Porque nós compartilhamos daquilo que não gostamos. Porque daquilo que nós gostamos, nós não soltamos. Mas, pela fé, nós vamos precisar aprender a soltar daquilo que nós gostamos. Por isso é uma prova. Renunciar àquilo que não tem valor para nós é uma coisa. Renunciar àquilo que é fruto do nosso amor é bem diferente. E é isso que ele está dizendo para os hebreus, né? Qual é o amor de vocês? O que existe no coração de vocês que, eventualmente, vocês vão precisar abrir mão? Eu pergunto para cada um de nós nessa noite, além da confiança no caráter de Deus, o que ele pede é uma prova. Como é que a gente sabe se somos provados e aprovados? Quando a gente abre mão daquilo que a gente gosta. Quem já não brigou quando alguém usa uma roupa que você mais gosta sem a sua autorização? Né, Sebastião, os filhos vão crescendo, eu perco tênis, graças a Deus o Augusto cresceu bastante, assim, que já, o pé dele já não é o mesmo tamanho do meu, louvado seja Deus, rapaz, senão eu ia perder tudo, né? Tem hora que eu estou olhando assim e eu conheço essa bermuda, rapaz. Já falei várias vezes, não foi, filho? Vai lá e tira essa bermuda. Como é que você usa a minha bermuda sem pedir para mim? Entendo isso. Aí depois eu me arrependo e falo, filho, toma essa bermuda de presente para você. Porque deixar outra pessoa usar aquilo que a gente gosta, dói demais em nós. Para que sejamos verdadeiros cidadãos celestiais, quando Abraão foi chamado, ele abriu mão do passado. Quando ele foi intimado, ele abriu mão do futuro. A gente aprende quando a gente é crente, não na capacidade de ganhar, mas na capacidade de perder. A gente aprende que é crente na nossa capacidade de renunciar. A gente aprende que é crente quando alguém diz assim, eu quero isso. Você olha e diz, tá bom, eu gosto disso, eu tenho afeto por isso, eu amo isso, mas porque eu amo mais a Deus, eu abro mão. Do que é que nós ainda não abrimos mão? Que tem atrapalhado a nossa vida de fé. Dimensões da cidadania celestial. Cadê, Gabriel, eu não sei se é Tom, cadê o outro ali, o baterista? Será que dá para a gente cantar a última música que a gente cantou? Eu acho que tem a ver com aquilo que nós falamos, se vocês me permitirem. Dimensões da cidadania celestial, confiança nas promessas e aprovação na aprovação. Eu termino com 2 histórias reais. Você sabe que eu gosto de histórias reais, né? Então, enquanto a galera vem, eu termino com 2 histórias. Veja onde é que você se encontra. 2 mortes. Dimensão ou dimensões da cidadania celestial se manifesta em vida e na morte. Então, preste atenção nessas 2 mortes. Isso aconteceu em 1899. 2 homens preeminentes morreram. Por que mudou meu microfone? Abaixou? Aumenta aí mais um pouquinho. Eu não estou me ouvindo. 1989. Isso. 2 homens preeminentes morreram. Um foi o coronel Ingerson, um camarada conhecido. Ele não é conhecido de nós, né? Óbvio, mas ele é um camarada conhecido na história. São atribuídas famosas palestras sobre a imortalidade na Universidade de Harvard. Veja que interessante.
dedicou a sua mente brilhante para a refutação do cristianismo. E tem várias dessas, hein? Essa aqui é só uma, tem outras, tá? O mais famoso orador porta-voz político norte-americano do século XIX. Talvez o mais conhecido norte-americano no pós-guerra civil. Ingersoll morreu repentinamente. Óbvio, inesperadamente, naquele ano com 65 anos. Deixou a sua família claramente devastada, pega de surpresa. A sua mulher tão enlutada, que ela não permitiu que o seu corpo fosse retirado da casa deles, morto. Depois de muita insistência da saúde, a saúde exigiu que fosse o corpo retirado daquele lugar. Na verdade, os pertences deles foram cremados. O velório foi de uma cena tão desalentadora e desesperadora que até mesmo os jornais da época comentaram esse clima de desalento. Uma verdadeira tragédia. Por incrível que pareça, esse que dedicou a sua vida com palestras brilhantes para falar e defender contra o cristianismo, era filho de um pastor presbiteriano. Vai vendo, velho. Piá, você toma jeito, piá. Guria, você toma jeito. Outro homem, bem diferente, chamado Moody. Esse camarada foi um grande evangelista. A saúde dele já vinha debilitada há algum tempo e a família dele tinha se reunido, como Davi, em volta da sua cama, no seu leito de morte. Em sua última manhã, o filho dele ouve ele exclamar: a terra está sumindo, o céu está se abrindo, Deus está me chamando. E aí o filho dele disse assim: pai, você está sonhando. E ele disse assim: filho, eu não estou sonhando, Will, isso não é o sonho, eu estou nos portões, eu vejo a face das crianças. Moody pareceu reviver, mas então ele começou a desfalecer novamente. Quem já participou da morte de alguém sabe que tem esse levante e depois morre. A morte é isso, dizia Moody, ouviu-se ele se dizer nos seus últimos suspiros: a morte é isso, isto não é ruim. Não é um vale, isso é felicidade, isso é glorioso. A filha dele foi chegando, ouviu e começou a orar para que ele se recuperasse. E ele dizia assim: não, Emma, não ore por isso, Deus está me chamando, esse é o dia da minha coroação. Eu tenho esperado por esse grande dia, até de arrepiar. Porque quem sabe uma boa oração diz: pai, vai em paz. 2 mortes, um daquele que tem fé em Deus, um absoluto cidadão celestial, e outro que, no mínimo, é duvidoso. Quando você tiver... Alguém, vários, nas minhas andanças por aí, não aqui mesmo, de verdade, já perguntaram para mim: pastor, você vai no meu velório, né? Eu falei: vou, irmão. Tem gente que é tão machucado, eu estou falando sério, tem gente que é tão machucado, que a pessoa perguntou para mim: pastor, o senhor vai no meu velório? Eu vou, ainda faço o seu velório, fica tranquilo, irmão. E alguns desses morreram de verdade. Mas a vida machuca, a gente sabe disso. A tribulação e a angústia faz colocar uma pontinha de dúvida se nós somos crente. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E a gente precisa nos confortar a cada dia. Quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Deus dê graça para essa igreja, que seja uma grande igreja que confia nas promessas de Deus por causa do caráter de Deus. Mas também que nós jamais nos esqueçamos: Deus, eu sou vaso de barro. Eu tenho pedido a Deus, me dê graça. Eu não tenho condição de reagir de maneira correta a nenhuma tribulação. Deus, tem misericórdia para que eu não envergonhe o teu nome. Para que quando a tribulação vier e o problema vier, me ajude a reagir como o Senhor gostaria que eu fizesse. Me dá aquilo que eu não tenho. Põe em mim aquilo que eu preciso. Faz de mim um vaso teu, cada vez mais um vaso de honra. A gente tem que pedir: nenhum de nós. Quem é suficiente para essas coisas, meus irmãos? Nenhum de nós somos. Todos seríamos reprovados se não fosse a bondade de Deus colocar o Espírito dele em nós e dizer: eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Que seja essa a nossa profissão de fé. De fato, dimensões da cidadania celestial, confiança nas promessas e aprovação na aprovação.
mesmo quando falho, Deus sempre me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo. Deus sei me ama. Deus sei me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor. Amém. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me guia. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Você me amas, pois sei me amas. Presbítero Misael, vem aqui orar por nós, pedindo a graça de Deus. Deus nos ajude a jamais sairmos deste caminho celestial, confiando em Deus e sendo aprovado na aprovação. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Amém, Ó Deus. Pai, nessa noite. Ó Senhor, que a esperança que há no nosso coração da Tua bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Verdade, Deus. ó Pai, seja verdadeiro, seja fato na nossa vida, por caminharmos nos Teus caminhos, segundo Amém. a Tua vontade, Pai. Amém, Deus.
Ó Pai, que a esperança também da vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós, Amém. ó Pai, também seja verdade, seja fato, seja Amém, Jesus. convicção no nosso coração, Pai. É verdade. Seja certeza da nossa alma. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós que está aqui nessa noite, que não tem depositado essa confiança no Senhor, nas Suas promessas. Amém, Deus. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça enxergar, nos faça ver a Tua graça sendo ministrada sobre a nossa vida, É verdade. Pai, porque Deus. se caminhamos neste mundo, se temos saúde para realizar qualquer coisa, se estamos aqui nessa noite a cantar louvores ao Teu nome, Amém. é único e exclusivamente porque a Tua graça é derramada sobre Amém, nós, Pai. Jesus. E Amém. nós Te louvamos por isso. Daí vem o nosso louvor, É verdade. daí vem a nossa adoração, porque o Teu Santo Espírito tem ministrado na vida de cada um de nós, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos pelo Teu povo que se reúne aqui É verdade. e sustenta nas nossas mãos, Senhor Deus, para que nós possamos caminhar juntos na direção do Teu altar todos os dias da nossa vida. Amém, Deus. E possamos não deixar nunca de Te adorar, de Te louvar pelo que o Senhor é e pela esperança que há no nosso coração, É Pai. verdade. Em Deus. nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém.